Patriotas de todo o Brasil, é muito importante que vocês republiquem e compartilhem este vídeo. Quando Maduro disse que o Lula não estava governando o nosso país, que era uma outra pessoa, nós fomos até a Venezuela. Queríamos ouvir o presidente Maduro, que não foi possível, mas ouvimos pessoas ligadas ao governo, temos áudio, temos fotos, andamos pela Venezuela, conhecemos o telejornal da Venezuela, participamos na plateia, assistimos o telejornal, a Telejur, conhecemos a PDVSA, conhecemos a realidade da Venezuela, e tudo aqui nós vamos mostrar e tem informações interessantes. Então eu peço que republiquem e compartilhem este vídeo, porque tem coisas que a gente precisa passar limpo. Tem coisas estranhas. Talvez estejamos numa linha tênue entre o choque da verdade e a desilusão de um mundo que não existe. Prestem atenção nesse vídeo. Chegando na Venezuela, vimos um país economicamente destruído. Eu poderia estar postando aqui os prédios históricos da Venezuela, de Caracas, o prédio do governo, mas não é essa a nossa intenção, porque ele é bonito, é para turista. Agora, no entorno da cidade de Caracas, você deixa de ver as indústrias, você deixa de ver as empresas para ver barracas. Espécie de camelô onde vende-se de tudo, arroz, feijão, banana, todo tipo de alimento. Então é isso que você acaba vendo, barracas que se estende por quarteirões e quarteirões onde as pessoas vendem de tudo. Roupas usadas, galinha, enfim. É a essência de um Estado de esquerda falido, destruído. Um Estado onde as pessoas não têm liberdade para falar do governo. Eles têm medo. A gente pergunta para as pessoas e elas têm medo de falar do governo. É como se tivesse uma espécie de Gestapo bolivariana, venezuelana nas ruas, porque se você falar mal do governo, você pode ser preso. Estivemos num dos postos de gasolina da PDVSA, onde nós ficamos 45 minutos para poder abastecer. O valor do combustível lá, o litro da gasolina, ele é de 30 centavos de real, realmente muito barato. Porém, para você abastecer, você tem que ficar aí em torno de 45 minutos, porque são poucos postos de gasolina. Não existe postos da Shell, Petrobras, não. É só o posto de gasolina do governo. Então são poucos espalhados na cidade de Caracas. Os postos da PDVSA. Quem nos recebeu na Venezuela e fez até um passeio turístico com a gente, nos levou também a Telejur para assistir um jornalismo, da Venezuela, foi esse homem, o Jorge Rojas. Jorge Rojas, ele é ligado à Secretaria de Comunicação da Venezuela. Era uma pessoa do governo. Então, como vocês podem ver, a gente assistiu um telejornal lá, que para mim, as informações que foram passadas para a população naquele horário, naquele período em que eu estive lá, eu estava numa espécie de plateia ouvindo o telejornal venezuelano. Para mim eram informações apenas do governo, falando bem do governo, falando bem do Maduro, falando que a economia estava crescendo, só com dados positivos. Mas o que eu via nas ruas não era o que refletia o que os jornais falavam. Agora vamos lá. Quando nós perguntamos ao senhor Jorge Rojas por que Maduro havia falado que quem estava governando o nosso país não era o Lula, e ele não reconhecia o Lula como o presidente do Brasil, ele quis, o senhor Jorge Rojas, falar sobre outros assuntos, que o Lula era ligado ao governo americano. Mas esse não era o nosso interesse. Nosso interesse, a nossa pauta era outra. Era saber se o Lula é quem ele diz ser. E aí, sobre esse assunto, Jorge Rojas disse o seguinte, eu vou até aqui ler, Maduro e o Lula tinham uma brincadeira, que sempre que eles se encontravam, ele dizia assim, Maduro: viva a Revolução Sul-Americana contra o imperialismo da América, E o Lula sempre respondia,
pela autodeterminação dos povos sul-americanos. Então sempre que eles se encontravam, era uma frase de bate e volta que eles faziam, depois se abraçavam e continuavam aí, segundo Jorge Rojas, né? E quando Maduro esteve no Brasil, que ele fez essa brincadeira com o Lula não soube responder, ficou quieto. Maduro achou estranho isso. Poxa, uma brincadeira de 20 anos aí que a gente tem, o cara agora não responde, não sabe o que responder. Né? Então esse é um ponto que o Maduro estranhou o Lula. Maduro estranhou, segundo Jorge Rojas, a voz do Lula, estranhou o jeito de agir do Lula e a falta de intimidade que o Lula tinha com o Maduro. Lula foi muito formal com o Maduro e Maduro estranhou. Mas, segundo Jorge Rojas, apesar de Maduro não reconhecer o Lula, o mesmo Lula, ele acha que realmente é o Lula, mas que está ligado com o governo americano para prejudicar a Venezuela. Isso aí são informações que eles me passaram. Bom, de posse dessas informações, desses áudios, eu vou jogar no próximo vídeo todo o áudio, né? Porque eu não pude gravar. Ali gente, é igual a Coreia do Norte lá. Você não pode sair gravando tudo que você quiser, principalmente pessoas ligadas ao governo. Porém, também fui entrevistado lá por pessoas que queriam saber o que o brasileiro queria na Venezuela. Essa entrevista, como eu apareço na entrevista e eu sou entrevistado, eu tenho essas imagens e essa entrevista foi em espanhol lá e eles perguntavam sobre o Brasil, economicamente, enfim, sobre coisas relacionadas ao Brasil. A viagem foi muito cansativa, resolvi voltar de avião, mas o fato é que o Maduro realmente estranha, ele não reconhece esse atual Lula, mas ele não diz que é outra pessoa que está no lugar do Lula. Então, assim, estamos na estaca zero novamente. Foi uma coisa interessante, né? Essa história do Lula não reconhecer a brincadeira que acontecia entre eles. Isso aí vai ficar como uma dúvida. Será que o Lula é realmente quem ele diz ser? Ou será que é outra pessoa no lugar? Maduro, pela estatal de comunicação, não nos respondeu isso claramente. Ele diz, né, e isso aí é coisa que ele já noticiou na imprensa, que Lula está com o governo americano para prejudicar a Venezuela. Se isso é verdade ou não, não é o interesse da minha pauta. Eu não estou aqui para investigar isso. Eu estou aqui para investigar o Lula. O Lula. Mas não tivemos nenhuma informação contundente, nenhuma informação ou prova cabal que possa levar isso ao Ministério Público ou alguma coisa nesse sentido. Chegamos lá, ficou tudo assim. A impressão que o Maduro tem que não é a mesma pessoa, mas ele não crava e ele não tem nenhuma informação que possa reverberar esse tipo de situação. Gente, muito obrigado. Fiz a minha parte, fui até onde eu pude, mas não foi dessa vez. Um abraço a todos e que Deus abençoe o coração de cada um de vocês.